Beleza, então, pessoal. Boa noite oficialmente a todos. Estamos dando início a mais uma webconferência para especialização em mídias na educação da Unicentro, né? Quero iniciar fazendo um agradecimento em especial ao técnico Dan Souza, que me acompanha hoje nessa noite e vai me ajudar aí, né, na moderação, né? E também está lá acompanhando para que nossa web transcorra da melhor forma possível. Então, pessoal, no caso de qualquer problemas técnicos, por favor, registrem aí que o Dan, na medida do possível, vai resolver para vocês, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson Costa, sou professor da disciplina, né, do módulo de TV e vídeo, o audiovisual na educação, que é a disciplina que vocês estão cursando neste momento, né? Para além desse curso, né, fui professor da Unicentro nos últimos 6 anos, né, e atualmente estou em outra universidade na cidade de Cascavel, coordenando os cursos da área de comunicação. Mas mantenho aí um vínculo com vocês, né, por meio da coordenação do setor de vídeos, né, do NEAD, do Núcleo de Educação à Distância, que é quem organiza, configura e possibilita todos esses cursos para vocês, inclusive este que vocês estão cursando, né? Então, todas as disciplinas aí que vocês estão passeando e encontram videoaulas e audioaulas, de alguma forma nosso setor ali está acompanhando e contribuindo também, tá ok? Então, é bem provável que talvez numa outra circunstância nós já tenhamos tido algum tipo de contato. Bom, pessoal, para a web de hoje, então eu vou fazer uma pequena geral da nossa disciplina, né, pontuando algumas coisas, até porque ainda não disponibilizei a videoaula para vocês, peço até desculpas, mas ela ainda está em produção, né? Então eu vou fazer uma pequena passagem aí pela disciplina e, claro, vou comentar, né, brevemente o que vai cair na prova, na avaliação de vocês. Já de cara eu posso antecipar que basicamente cai um pouco de tudo, né? Então, desde as primeiras unidades até a última atividade, de alguma forma vão reverberar na prova. Bom, vocês devem ter percebido também que, por mais que seja uma disciplina um pouco mais extensa que as demais, inclusive com algumas unidades que não têm atividade avaliativa, ela, por outro lado, né, essa extensão acaba não se revertendo necessariamente em complexidade, né? Então, uma disciplina bastante objetiva, não necessariamente simples, mas bastante objetiva no seu objetivo, e então acredito que não vai haver problema em termos de montante de material para a realização da prova. Certo, pessoal? Bom, então eu vou comentar um pouquinho, né, vou começar pelo início, né, que é justamente, né, qual que é o objetivo principal dessa disciplina. Né? Não vou fazer uma apresentação, mas eu vou dizer qual que é o objetivo e de que forma que nós vamos chegar a isso. O objetivo dessa disciplina e o que eu quero que vocês consigam alcançar ao final dela, e sobretudo quero avaliar vocês nesse sentido na avaliação, até que ponto nós conseguimos sair de uma perspectiva de um espectador passivo para um espectador ativo em relação aos materiais audiovisuais. O que quer dizer isso? O espectador passivo é justamente aquele que apenas usufrui do audiovisual em termos de entretenimento, né? Então, assim, ele não faz um julgamento para além daquilo que ele é exposto, de certa forma, né? Então, a fruição dele é mais automática. Então, não submete o material audiovisual a nenhum tipo, por exemplo, de instrumento de análise, a nenhuma metodologia ativa, né? E não há nenhum problema, de certa forma, de se ser um espectador ativo. Entretanto, né, é mais, de certa forma, rico, né, que a gente se torne, na medida do tempo, espectadores ativos. O que isso quer dizer? No sentido de a gente conseguir observar o audiovisual de uma forma mais crítica, a ponto de perceber não somente aquilo que ele está nos dizendo, mas o como ele está nos dizendo, né? Nós vamos tentar trabalhar essa perspectiva sem entrar num plano estritamente técnico, né? Ou seja, o objetivo não é fazer que vocês produzirem um audiovisual com todos os recursos técnicos que uma televisão tem, mas sim perceber de que forma que essa técnica age na construção de sentidos dentro de um material. Seja esse material informativo, de entretenimento,
seja uma videoaula, seja um filme, seja uma série, enfim, né? Todos esses tipos de material audiovisual, eles possuem uma lógica interna, né? Uma espécie de um esqueleto que faz com que ele funcione tal como ele funciona. Então, às vezes você assiste um filme e você se emociona, e você acha que, na verdade, é só por causa da história bonitinha que tem um determinado casal. Na verdade, tem toda uma técnica de câmera, de cor, de posicionamento, de ritmo, de roteiro, né, que dá justamente corpo àquele diálogo ali. Né? Então, às vezes, você está assistindo um filme e vê ali uma discussão de um casal e você acha que ela está ocorrendo exatamente naquele momento. E talvez, originalmente, ela tenha sido gravada separadamente. Primeiro só a mulher, depois somente o cara, e depois que montaram. E você acaba não percebendo isso. Então, na verdade, né, o foco seria justamente a gente começar a compreender de que forma que o como fazer influencia naquilo que a gente vê. Né? Então a disciplina basicamente foi organizada nesse sentido, né, e sobretudo as primeiras unidades. Né? As primeiras unidades começam ali com aquela discussão do Gilles Deleuze, o Deleuze falando um pouquinho, né, sobre como a televisão hoje se relaciona, né, com a ideia de verdade, né, e que, em geral, nos programas jornalísticos, né, a gente não trabalha de fato com questões, né, trabalha com perguntas, né, que as questões seriam num plano um pouco mais complexo. Né, e a gente, de certa forma, né, fica sempre nesse plano das perguntas e não necessariamente no plano das questões. Isso se aplica a tudo, né, não, por exemplo, ali ele está utilizando o jornalismo, né, como exemplo, né, ele tá falando basicamente sobre os programas de TV no jornalismo, mas também, né, se aplica a programas de entretenimento, né, por exemplo, até mesmo uma novela. Né, ela tem toda uma lógica interna ali que a gente não percebe. Né? Então, por exemplo, pensar isso também em sala de aula. Né? Como é que nós estamos levando o audiovisual para as salas de aula? Será que nós estamos levando os audiovisuais apenas com perguntas? Ou de fato estamos oferecendo questões para aquele audiovisual? Será que nós estamos de fato aproveitando tudo aquilo que ele pode oferecer? Né? Será que de alguma forma nós estamos contribuindo, né, para uma formação de um cidadão mais crítico em relação ao audiovisual e ao mundo, ou apenas estamos reproduzindo ou utilizando o audiovisual de forma incorreta, ou talvez não incorreta, mas estamos subjugando a capacidade do audiovisual como instrumento pedagógico. Né? Então me parece que nós estamos saindo justamente do plano da mesma forma que nós estamos deixando o terreno do espectador ativo para ir para o espectador, ou melhor, deixando o terreno do espectador passivo para ir para o espectador ativo. Nossa ideia é que a gente também se torne alguém que saiba fazer questões e não somente perguntas. Né? Então, fazendo um paralelo talvez aí entre o Vanoy, Goliath, Leté e o Deleuze, nós poderíamos falar que o espectador passivo está para as perguntas, como o espectador ativo está para as questões. Né? Acredito que esse seria o primeiro fechamento aí. Né? E aí, ainda na primeira unidade, a gente faz ali um pequeno paralelo, né, já um pouco passado, mas que se aplicaria facilmente a qualquer outra circunstância atual, né, que é a questão, por exemplo, ali que nós damos o exemplo do Osama Bin Laden. Né. Osama Bin Laden ele foi durante muitos anos procurado, evidentemente, pela sua trajetória dentro do terrorismo, né, sua carreira dentro do terrorismo, e mais especialmente, né, por causa dos atentados de 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Quando ocorre a morte do Osama Bin Laden, o que acontece? Todos os veículos de comunicação celebram essa morte, literalmente celebram, né? Inclusive vários jornais, né? Várias televisões, emissoras de televisão, melhor dizendo, né? Colocaram em suas manchetes nós vencemos, né? Um passo em direção à paz. Essas são pelo menos duas das manchetes que tinham naquele período. Né? Só um minutinho, pessoal, que eu estou vendo aqui que bastante gente está comentando sobre o áudio. Né? Eu ia pedir então para que o Dan desse uma certa atenção para verificar se o áudio é um problema local ou se é um problema daqui da minha fala. Né? Olha só, a Dani Barião, de Marília, São Paulo, está comentando que ela está assistindo de casa e o áudio está ok.
Então, o pessoal que está com um pouquinho de dificuldade no áudio, dá uma verificada se o áudio está liberado aí para vocês, dá uma olhadinha se vocês estão utilizando rede cabeada, se estão utilizando o Mozilla Firefox para acessar o sistema, né, se estão com Wi-Fi, né, o Wi-Fi sempre prejudica um pouquinho, mas a rede cabeada dá uma estabilizada boa, né? Enfim, acredito que Eudjami está comentando que está travando um pouco o áudio travando o áudio e o vídeo está ok, né? Eudjami, por favor, então só dê uma verificada se você está utilizando o Mozilla Firefox e rede cabeada, tá? Senão eu vou fazer a seguinte sugestão, que você saia e entre novamente no sistema, que talvez a situação se estabeleça, né? O moderador já comentou, né, isso é um recado importante, que a web está sendo gravada e que no final, né, será disponibilizada se caso, né, alguém perder alguma coisa aí, né? Bom, retomando então, pessoal, eu estava comentando então justamente de que maneira que a mídia tratou a captura e morte de Osama Bin Laden, né? Então o que acontece? Já vou dizer por que isso é importante, né? Porque essa discussão é importante para a nossa disciplina. Bom, veja só, a partir do momento que a mídia então celebra, justamente esse termo que eles utilizam, eles estão celebrando a morte do Osama Bin Laden, inclusive afirmam, né, de que é um passo em direção à paz, é uma fala do Bill Clinton, agora eu só não me lembro exatamente para qual jornal que estampou isso na manchete. Isso gera uma problemática muito importante para a gente pensar, né? Até que ponto, de fato, uma morte, né, ela significa um passo em direção à paz? Então, a partir do momento que isso é posto, né, a mídia ela faz parte ela acaba tomando para si o lugar, né, ele julga, né, e ele mesmo, né, ele denuncia, ele julga e ele mesmo emite a condenação. Então você está legitimando uma morte pela mídia. Isso é uma coisa complicada, porque nós estamos usando o Osama Bin Laden, mas isso se aplica a qualquer outro tipo de morte, né, que a mídia acaba de alguma forma colocando na sua manchete, né? Então a coisa não é bem assim, na verdade, né? E o problema é o quê? Que quando a mídia coloca isso, como nós entendemos, né, que ela está dentro de um serviço que detém certa credibilidade, nós passamos a legitimar isso também, ou seja, né, se a mídia tem um certo compromisso com a verdade e nós simplesmente acreditamos e reforçamos essa mesma fala, ora, nós também estamos comprando esse discurso, nós também estamos legitimando essa morte, né? Nós estamos celebrando a morte de alguém, né, que foi morto sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo. Nós simplesmente entendemos que bandido bom é bandido morto, né? E isso é um problema, né, em termos de discussão, né? Porque, claro que isso não justifica nada do que ele tenha feito, né, não justifica os atos de terrorismo, ele teria que ser condenado, né, por esse crime, mas também era importante a gente entender de que forma, como é que se formou Osama Bin Laden, né? Quem que é ele, por que ele fez o que ele fez, qual é a sua motivação. Esse tipo de coisa não está clara na mídia, né? Porque não é interessante para ela, de certa forma, mostrar, não é interessante para os detentores, de certa forma, que estão exercendo esse poder sobre a mídia, muito menos para os governantes, né? Então, esse tipo de discussão é importante. Por que isso é importante pensar no termo de educação? Porque muitas vezes nós levamos, não só nós compramos essa verdade, entre aspas, falsa da mídia, né, e utilizamos isso em todos os ambientes, inclusive no ambiente escolar, né. Então é uma coisa importante de se pensar, a maneira como a gente assimila a mídia, né. Por que a gente pensa o seguinte, olha, né, os veículos de comunicação, sobretudo os veículos jornalísticos, né, eles possuem dentro do seu histórico uma base que está ligada a uma condição de verdade. O que isso quer dizer? Bom, que durante muito tempo, né, foi se construindo essa imagem de que a mídia sempre trabalha com a verdade e por isso ela detém certa credibilidade. Então, se a mídia disse, a mídia é verdadeira. Então, isso é verdade, é concreto, né? E o que nós temos que demonstrar, na verdade, é que, em verdade,
Os veículos de comunicação se utilizam de uma linguagem extremamente estruturada, né, para passar por uma imagem objetiva, neutra, em verdade uma ideologia bastante definida, né, que é a ideologia dos próprios veículos de comunicação ou dos grupos que exercem poder estão sobre ele, né? Então não é necessariamente a verdade, por isso que ela é relativa aí nesse caso, né? Então a investigação da linguagem jornalística, da televisão, de qualquer mídia, é importante porque ela, por meio de uma imagem de neutralidade, por meio de uma imagem de objetividade, na verdade está sendo passada aí uma ideologia de um grupo social bastante definido. Um texto muito bacana sobre isso é o texto Forma e Poder, do Paulo Leminski, que vale a pena dar uma olhada ali, né? Não é um texto teórico, é um ensaio poético de um dos principais poetas do Paraná, que está naquele livrinho Anseios Crípticos, volume 2, tá? Bom, seguindo adiante na nossa discussão, né? Um pouquinho mais para frente, né, eu coloquei ali alguns vídeos para que vocês fizessem análise, né? A sequência final de Tropa de Elite, né, um trecho do filme Rio e também, mas também a questão o vídeo também dos dois vídeos da Globo ali, né? Um da Globo e um na verdade da Record, que estão tratando o mesmo momento, né, mas sobre perspectivas bem diferentes, tá? O vídeo da Globo e da Record eu não vou comentar, né, porque vocês vão ter que fazer atividade em cima dela. E o vídeo também do filme Rio também não vou comentar. Entretanto, vou fazer aqui um comentário sobre o primeiro vídeo, sobre que tipo de análise que eu gostaria que vocês fizessem, né, sobre esse vídeo, inclusive, né, em alguma forma vai reverberar também na avaliação de vocês. Bom, antes de eu falar especificamente sobre o filme Tropa de Elite, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre como um filme se estrutura, para a gente entender um pouco melhor como essa análise vai se proceder. Veja só, dentro da narrativa, existe uma coisa chamada narrativa clássica cinematográfica. O que é essa narrativa clássica? É uma estrutura, né, baseada na narrativa clássica aristotélica, que está se confunde com a própria história do cinema, né? O cinema começa lá em 1895 a 1898, mas começa já a se estruturar no início de 1900, 1902, 3, 4 e 5. Esses primeiros 10 anos são fundamentais para a história do cinema, porque muito do que foi estabelecido ali se tem até hoje. E entre esses filmes dessa primeira leva, existe um filme muito importante para a história do cinema, chamado Nascimento de uma Nação, de um diretor chamado D.W. Griffith. Nesse filme existe a aplicação, né, de todas as grandes técnicas cinematográficas, né, que pautam o cinema até hoje, inclusive, né? Então você tem ali montagem paralela, né, você tem montagem dialética, você tem narrativa clássica, tem flashback, tem fast forward, tem de tudo um pouco ali, né? Mas eu vou me concentrar especificamente na sua estrutura em termos de narrativa. Bom, esse filme tem uma estrutura de 3 atos, né? O primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, né? Que se divide da seguinte forma. No primeiro ato, né, você tem uma apresentação do cenário e das personagens principais, tá? Então o que você vai entender ali? Você vai entender, o filme se passa num vilarejo, né, onde tudo funciona muito bem, uma cidade muito bem organizada. Estou falando de Nascimento de uma Nação ainda, tá? Não estou falando ainda do Tropa de Elite. Mas então tá lá, uma cidade maravilhosa, você consegue conhecer os principais personagens, os pais de família, suas esposas, suas filhas, né? Você consegue entender a motivação de cada um deles, né? Isso é importante pensar, né? Então você tem ali, né, o pai que tem um objetivo de ser um provedor, né, de ser o trabalhador, aquele que sustenta a casa. A mãe é aquela que cuida, né, justamente da família, né, que é aquela que é responsável por dar suporte ao marido, né? Você tem o filho mais velho, que é responsável depois para seguir com as tradições patriarcais,
né? A filha, que é a linha materna, vai seguir com as tradições da mãe. Enfim, tem todo esse cenário. Até que acontece uma coisa, né, que a gente chama de ponto de virada, que é uma passagem do primeiro para o segundo ato. Né? Esse ponto de virada é quando acontece, né, por exemplo, no caso desse filme em particular, os negros que estão todos encarcerados, estão todos presos, eles acabam fugindo da cadeia. Né? Não preciso nem dizer que é um filme bastante fascista e bastante preconceituoso. Né? A partir desse momento, a narrativa não pode voltar, né? Não tem como ela recomeçar. Então, por isso que chama ponto de virada, que é um ponto sem volta. Então, você começa o segundo ato. O segundo ato dentro de um filme desses é todos os altos e baixos decorrentes desse conflito que surge ali. Tá? Então, é o embate, né? É o confronto, os prós, as vitórias, as derrotas dos vilões e dos mocinhos e tudo mais, né? E assim vai, durante todo o segundo ato, que é o maior ato. E o segundo ato ele vai culminar no clímax do filme, né? Que é justamente o segundo ponto de virada que começa o terceiro ato. No caso desse filme, o ponto de virada é quando os mocinhos chegam à cidade. E os mocinhos nesse filme é a Ku Klux Klan, né? Que, como vocês talvez já devem ter ouvido, né, era uma seita extremamente formada por brancos, de um caráter extremamente racial, né, que tinha, evidentemente, como foco eliminar os negros. Né? Aliás, não existem negros no filme. Os negros que aparecem são brancos pintados de negros também, porque, obviamente, não se queriam negros de verdade aparecendo na TV, ou o diretor não queria, ou nem os negros também não iam querer fazer esse papel, eu imagino. Né? Mas acontece que não existem negros realmente no filme, são apenas atores brancos pintados. Né? Então, a Ku Klux Klan, que nesse filme surge como os heróis do filme, né, vem para salvar a cidade nesse ápice do filme aí. Né? E então, você tem a vitória, né, dos brancos e você entra então no terceiro ato, que é o ato de encerramento. O que é esse ato de encerramento? É onde, por exemplo, tudo volta a uma certa estabilidade. Né? Tudo volta para um início, de certa forma. Né? Mas o que é importante lembrar também aí? Que, além dessa estrutura de 3 atos, existe uma coisa chamada jornada do herói, que é um arco que sai lá do início do primeiro ato e se encerra ao final do terceiro ato. Né? Nessa curva dramática aí, né, você tem a ideia de que os personagens aprenderam alguma coisa. Né? Ou seja, eles aprenderam uma lição. É a moral da história. É quando a gente aprende alguma coisa também. No caso desse filme, né, bastante polêmico, talvez a lição seja, olha, né, não confie nos negros, ou a Ku Klux Klan estava certa, enfim, qualquer mensagem absurdamente preconceituosa. Né? Mas também é a lição que quando a gente assiste um filme e tira uma lição, quer dizer que o arco se fechou. Né? Claro que nós não podemos, olhando com os olhos de hoje, né, este filme é bastante preconceituoso, apesar de ser muito importante para a história do cinema. Né? Mas temos que pensar nesse período a segregação nos Estados Unidos era extremamente forte, né? Era rotina, infelizmente. Né? Então, né, para eles não era, tanto que foi um grande sucesso. Né? Essa mesma estrutura de 3 atos se repete em todos os filmes norte-americanos até hoje. Né? Todos não, pelo menos a maioria, os de base hollywoodiana. Qualquer filme de herói que você pegar, qualquer filme desses blockbusters que nós assistimos na televisão ou no cinema, tem essa estrutura até hoje. O Tropa de Elite também é a mesma coisa, também tem os 3 atos ali. Né? Então, o que eu gostaria que vocês lembrassem dali? É que sempre quando você assiste um filme e no final você aprende alguma coisa, você, de certa forma, entendeu a mensagem do filme, é essa jornada do herói que se fechou. Então, é uma lição que o mocinho aprendeu, que o vilão também aprendeu, todos os personagens se transformaram ali por causa dessa jornada e que você também, né, acabou assimilando. Por quê? Porque ele se torce para o mocinho. Né? Se a gente está assistindo um filme do Superman, por exemplo, lá do Super-Homem, né, quando termina o filme, né, você está lá. Né, o que o Superman aprendeu? Ah, ele aprendeu que nunca deve deixar a Lois, lá que é a amada dele, sozinha. Né?
A Lois aprendeu que deve sempre confiar no Clark, enfim, essas mesmas lições que o personagem aprende, né, são lições que a gente aprende também. Né? Então, um filme que fala sobre o poder da amizade, sobre o poder da família, sobre a questão de nunca desistir dos seus sonhos, de ser um grande empreendedor, enfim, né? O poder do amor, né? o que quer que seja, né? Que a gente chega ao final, nós temos ali, então, esse aprendizado. Ó, a Arielle perguntou ali, ó, Aliere Maldonado Querino, essa assimilação é passiva ou ativa? Muito boa pergunta. Por enquanto, ela é passiva, tá? Ela é passiva. Porque, na verdade, é bem numa passagem. Por quê? Ela é passiva porque você assimilava a mensagem. Né? Mas ela é ativa quando você percebe por que você assimilou a mensagem. Então, se você assistiu o filme e compreende a mensagem do filme, né, a mensagem, ou melhor, o que ele diz de forma mais descarada, ela ainda é passiva. Se você entende como essa mensagem chegou até você, ela já é ativa. Mas veja só, agora eu vou mostrar como que ela pode ser profundamente ativa. Vamos chegar então no Tropa de Elite agora. Bom, essa estrutura, se for aplicada ao Tropa de Elite, ela vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque o Tropa de Elite ele foi pensado como um filme de ação norte-americano. Tanto é que o Capitão Nascimento, vocês já devem ter visto esse filme, eu escolhi um filme um pouco mais antigo porque eu acredito que todo mundo já deve ter visto esse filme. O Capitão Nascimento nada mais é do que o Rambo. É a mesma construção de personagem. E eu não estou exagerando. Né? Você pegar o Capitão Nascimento é o mesmo personagem do Bruce Willis, né, nos Duro de Matar, é o Rambo, enfim, todos esses grandes heróis norte-americanos dos filmes de ação estão projetados no Capitão Nascimento. Né? Então, isso só é uma das características. A estrutura de 3 atos também está ali. Tá? Mas aí eu me pergunto, mas toda vez que eu for analisar um filme, então eu tenho que pensar nessa estrutura, verificar se ela se aplica, né? Eu tenho que analisar o filme inteiro, né? Eu tenho que encontrar os pontos de virada. Olha só, não é que seja obrigatório, você não vai ter que fazer uma análise de um filme sempre considerando isso. Mas se você consegue identificar esses pontos dentro do filme, isso vai dar uma percepção melhor, né, daquilo que o filme está querendo lhe dizer ali realmente. Né? Você consegue perceber no entrelinhas o que tem ali. Você consegue aprofundar. Se você identificou a motivação lá no primeiro ato, qual é a real motivação de cada personagem? Né? Bom, esse personagem aqui, o que ele quer? Né? Como é que ele é? Como é que ele se desenha? Né? Qual que é o objetivo dele? E esse outro personagem, por que ele se comporta assim? Né? Qual que é o ponto de virada? Né? Qual que é o clímax? Se você consegue observar essa estrutura, você pode pegar qualquer parte do filme para analisar que ela ainda vai estar ligada ao contexto, ela ainda estará ligada à estrutura. Isso evita a gente cair na seguinte questão. É muito comum nós pegarmos, por exemplo, uma teoria que a gente gosta bastante e encontrar um filme em que ela se encaixa. Funciona? Funciona. Pode ser utilizado assim? Claro que pode. Né? Mas isso não quer dizer que o filme de fato se propõe àquela discussão. Talvez ela esteja discutindo uma outra coisa. Né? Então, o entendimento dessa estrutura cinematográfica, né, que é a mais básica de todas, e tem várias e outras camadas aí, né, vai ajudar a compreender as próprias balizas de interpretação que o filme tem. Claro, nós nunca vamos chegar, o diretor quis dizer isso. Né? Isso é impossível na literatura, no cinema, no teatro, enfim, né? Na arte plástica, sobretudo. Né? Nós nunca vamos chegar a isso. Mas o diretor insere uma série de balizas de interpretação que pode nos ajudar a compreender não só a mensagem mais explícita, mas também uma mensagem mais implícita que, às vezes, inclusive é contrária àquilo que nós aprendemos no final. Eu já vou mostrar isso no Tropa de Elite. Né? Então, isso é importante pensar. Então quer dizer que eu não vou poder mais então fazer outra análise a não ser pensando na narrativa clássica. Não, nada disso. Você pode ainda continuar, se você tem uma narrativa lá, um texto do Foucault, né, muita gente gosta de utilizar a questão lá do poder, né, nos filmes, a questão do gênero, enfim, não tem problema algum. Né? Importante pensar o seguinte, né, que aí são vias de mão dupla. Nesse caso,
você está saindo do filme, daquilo que ele oferece, para ir para uma análise. Né? Então, se você está indo, tá tentando ver qual que é a demanda do filme em termos analíticos. Então, você pode fazer o caminho inverso. Então, você pega lá uma teoria do Foucault e tenta encontrar onde isso se aplica no cinema. Também não tem problema. Mas, como eu estava dizendo, as perspectivas são diferentes. Então, você basicamente tem que pensar o seguinte, que às vezes a teoria externa ela se aplica, mas não quer dizer que de fato o filme estava se propondo a trabalhar aquela determinada teoria. Tá? Então, esse é o pensamento aí. E eu digo que a narrativa clássica é o esqueleto mais básico, por quê? Porque além da narrativa clássica, você pode fazer uma análise dos enquadramentos, né? Se o enquadramento é baixo, se ele é alto, se ele é fechadinho, se ele é muito distante, né? Tudo isso, a da trilha sonora, em que momento que ela entra, que tipo de trilha sonora que é, né? As cores que o personagem se veste, se essas cores mudam no decorrer do tempo, né? Se é um filme que tem cores mais frias, se é cores mais quentes, tudo isso é passível de interpretação. Então, e claro que numa disciplina tão curta como a nossa, isso não seria possível de trabalhar o tempo todo. É muita coisa mesmo. Né? Então eu peguei mais essa narrativa mais básica que dá para a gente entender. Mas vou dar alguns exemplos para vocês observarem. Se vocês pegarem um filme como Harry Potter, né? Se vocês pegarem lá o início do filme e analisar a iluminação de Hogwarts, vocês vão perceber que ela tende para cores mais quentes. Por quê? Porque ali naquele pavilhão, né, ainda se transmite segurança, calma, conforto. Mais para frente, quando os vilões tomam Hogwarts, vocês vão perceber que dentro do lado de Hogwarts, lá, tudo fica azul, tudo fica com a cor mais fria. Por quê? Porque representa o perigo, o suspense, o terror, né, que os vilões tomaram conta. Então o azul tem esse tom mais dark, né? Então, isso é uma coisa. Se você for assistir os filmes do Almodóvar, por exemplo, você vai ver que a presença do vermelho é muito significativa. Né? For assistir um filme, por exemplo, do Stanley Kubrick, você vai ver que os enquadramentos tendem para a simetria. Então, tem muita coisa que dá para se perceber aí. Né? Os filmes do Tarantino, muito ligado aos filmes de gênero, aos filmes clássicos de gênero, muitas referências da pop art. Né? Inclusive, falando em Harry Potter, se eu não me engano, agora não vou saber qual que é, se é o primeiro, o terceiro, né? Tem uma cena muito interessante que dá para vocês analisarem em casa, que mostra como o cinema nos engana facilmente. Em um dos filmes, o Harry ele está participando de um jogo de quadribol e a vassoura dele perde o controle. Aí o enquadramento mostra o Rony e a Hermione olhando o Snape lá numa arquibancada fazendo um feitiço. E aí eles falam, olha lá, o Snape tá fazendo um feitiço para tirar o Harry da vassoura, não sei o que, não sei o que. E você acredita que é o Snape. Né? Você acredita que é o Snape porque você vê que ele está fazendo o feitiço lá e você vê que a vassoura está descontrolada. Mais para frente, você descobre que na verdade não era o Snape, que era um outro cara e que o Snape estava fazendo um contra-feitiço. Se você voltar nesse filme e observar exatamente esse enquadramento, onde aparece o Snape fazendo o feitiço, se vocês repararem, em um dos cantos da tela vai aparecer o vilão real do filme fazendo o feitiço também. Só que como os dois personagens se referem ao Snape e no enquadramento o Snape está bem no meio, você só olha para o Snape, você não olha para a lateral. Agora, se você pausar esse frame e olhar no canto, você vai ver que o vilão também está lá fazendo um feitiço também. Né? E ele vai parar, por que ele vai parar? Porque daí eles colocam fogo na capa do Snape lá, e daí como o feitiço acaba, parece que de fato era ele. Mas na verdade é porque o outro cara se assusta também e sai de cena. Então, olha só como, às vezes o filme está dizendo pra gente a verdade, só que ele não tão diretamente. Né? Ele está mostrando lá num cantinho lá e nós não estamos observando. E o audiovisual é isso, né? É um jogo de pequenos sinais que se escondem ali que nós temos que observar. Né? Mas enfim, fechando esse parênteses aí do Harry Potter, que não tinha nada a ver com o Tropa de Elite, vamos voltar para o Tropa de Elite então. Bom, pessoal, olha só. Tropa de Elite, por que eu escolhi então esse filme? Esse filme eu comentei porque quando ele saiu, esse filme foi de um sucesso tremendo, né? Então ele foi um fenômeno nas bilheterias brasileiras, né? E era muito comum você ver jovens e adultos, olha só,
Ali, ó, a imagem nos leva a pensar em algo, nos direciona, por isso o seu poder. Ah, exatamente, né? Tem um documentário no Netflix chamado O Truque da Mente. O Truques da Mente, eu acho que mostram justamente como o nosso cérebro é manipulado pelas imagens. Vale a pena vocês darem uma olhada lá, tá? Enfim, voltando. Então, quando o Tropa de Elite surgiu, você tinha ali um filme que virou um fenômeno. Né? Então, era um filme que tinha uma estética muito incomum para o cinema brasileiro. Né? Era um filme de ação muito ao estilo norte-americano. Tinha personagens muito fortes. Né? Então, era muito comum você ver, por exemplo, jovens e crianças nas escolas, reproduzindo as falas do Capitão Nascimento. Até hoje, volta e meia alguém fala, não, pede para sair, não vai descer ninguém, não sei o quê, né? Missão dada, missão cumprida, esses jargões que o Capitão Nascimento falava, né? Então a gente viu que, vi casos, né? Eu presenciei casos de professores levando esse filme para a sala de aula, né? Não talvez só para discutir alguma coisa, e se discutindo de uma forma muito rasa, mas também por exemplo, o professor faltou. O que nós vamos fazer? Vamos colocar um filme para os alunos assistirem. Né? E aí coloca o Tropa de Elite. Né? Isso é uma ação desastrosa, não preciso nem dizer. Né? É uma ação completamente condenável. Né? Então, por quê? Veja bem, vamos analisar o filme então. Primeiro, nós temos que pensar o seguinte. O filme, a história do filme está sendo contada pela perspectiva de quem? Primeiro, pela perspectiva da polícia. Por quê? Porque o foco é o Capitão Nascimento, né, e também os seus novos soldados, né, e também a substituição. Ele está selecionando um soldado que mais tarde nós descobrimos que a ideia é que seja substituto do Capitão Nascimento. Correto? Então, isso já diz muito. Tá? Então, por quê? Porque toda a construção dos personagens está em cima dos policiais, né, por essa perspectiva. Então, vamos pensar no Capitão Nascimento. Desde o início, né, ele é colocado como um homem que se divide entre a missão de ser um grande homem, de ser um grande pai, um pai de família, responsável, provedor, no sentido mais conservador da palavra, e dividido com as responsabilidades do seu trabalho. Né, ele que é, né, o chefe da tropa de elite da polícia. Né, então ele é um cara que ele é respeitado porque ele toma as decisões que ninguém quer tomar. Ele tem coragem de fazer aquilo que os outros não têm. Né? Ele é capaz de fazer aquilo que os outros não conseguem, ou melhor, não são capazes de fazer. Então ele já é colocado assim, ele é esse cara durão, ele é esse Rambo, ele é esse Bruce Willis, mas ao mesmo tempo ele é um pai de família, ele é humanizado, né? E a mulher dele também é uma idiota, porque não consegue, né, perceber qual que é o grau de responsabilidade dele, e tem certas coisas que ela não precisa entender, porque ela está na função de mulher dela, não é a função dela compreender isso. Né? Então ele é colocado, ao mesmo tempo ele é construído como um personagem muito forte, muito objetivo, né, muito incisivo, durão, mas ao mesmo tempo ele é humanizado, ele é um homem ele é um personagem, né, de forma falsa, mas é um personagem que é colocado como um personagem de certa forma complexo, né, como ser o durão e ao mesmo tempo o marido amoroso. Né. Então sempre tem esse jogo ali, essa dualidade, mas que tenta não colocar ele como um brutamontes, mas como um brutamontes humanizado. Né. E ele está ali justamente para enfrentar esse tipo de coisa. Esse mesmo tipo de construção não se aplica aos demais aos vilões, por exemplo. Né? Nós vamos chamar de vilões, que é a maneira como se colocam lá. Então os bandidos, né, interessa quem quer que seja, não tem a mesma construção. Nós só sabemos que eles são bandidos. Né? Sabemos alguma coisa da rotina deles, mas não sabemos por que eles estão na marginalidade, não sabemos o que levou eles à criminalidade, não sabemos o histórico, sei lá, familiar, não conhecemos essa mesma dicotomia, por exemplo, nós não temos nos outros personagens. Então nós não temos lá, por exemplo, no Baiano, que talvez seja um dos grandes vilões ali, nós sabemos que ele é um bandido, mas não sabemos, por exemplo, nós não temos a mesma quantidade de informações que nós temos para o Capitão Nascimento. Tá? Então nós não temos lá, por exemplo, assim,
ele é ladrão, mas por que ele é ladrão? Por que ele está nessa situação? É porque historicamente ele está inserido numa condição de marginalidade? É porque lá tudo, enfim, nós não temos isso, né? E aí olha só, isso, né, automaticamente nos faz, né, torcer para, né, o Capitão Nascimento, né? Afinal de contas nós nos identificamos mais com ele por esse aspecto humano, né? E também porque ele supre essa nossa necessidade de uma solução rápida para um problema gravíssimo da sociedade, que é a segurança pública. Quantas e quantas vezes nós nos ficamos indignados, né, quando uma pessoa é assassinada, quando alguém é estuprado, enfim, né, quantas vezes nós não ficamos assim, nossa, que vontade de matar esse cara, né? Que vontade, assim, esse cara deveria morrer na base da pancada, né? Nós falamos assim em relação aos bandidos, né? Nós temos essa vontade também de que bandido bom é bandido morto, né? Quem que nunca pensou isso? E vai dizer isso talvez para uma mãe que perdeu um filho para a criminalidade. É claro que ela vai querer justiça, claro que ela vai querer, né, justamente isso. Então assim, por essas respostas rápidas que esse personagem nos oferece, nós acabamos nos aproximando dele. E como nós não temos nenhuma informação a mais lá dos bandidos, né, do baiano, não sei o quê, como nós não temos informação, então é difícil a gente estabelecer difícil a gente humanizar eles, né? Eles são só bandido, né? E como nós nos humanizamos com o Capitão Nascimento, nós também reafirmamos esse discurso que bandido bom é bandido morto. E pronto, acabou, né? É isso que é o mote ali, né? E, evidentemente, a estrutura narrativa do filme faz com que a gente torça para o Capitão Nascimento, né? E reproduza as falas dele depois, tudo mais, né? E aí o que acontece? Nós temos essa sequência final que eu coloquei para vocês ali, em que, né, basicamente, você tem, né, a tropa de elite subindo o morro atrás do baiano. O baiano, ele matou alguém da companhia e aí, por isso mesmo ele tem que ser morto. Não tem outra opção, né? E eles estão com essa missão lá. Tá ele, tá o Matias, tá o restante da tropa de elite, e eles vão começar a subir o morro e não importa o que estiver à frente deles, eles vão subir, vão achar o baiano e vão matá-lo, né? Isso já está anunciado no final da coisa ali, né? Então, olha só. Beleza, então eles começam a subir o morro, cheio de violência, torturam um jovem lá com uma sacola plástica, tentando, né, asfixiando ele, né? É extremamente violenta a cena, horrorosa de se ver, né? Chega uma hora que eles chegam numa casa, acordam um moleque na pancada lá e depois que ele acorda eles pedem, com licença, podemos entrar na sua casa e revistá-lo, né? A maior hipocrisia do planeta, né? Mas a cena é muito forte, enfim, a gente acaba achando alguma graça nisso, né? Mas enfim, continua até que no fim das contas o baiano é encontrado, é colocado numa laje. E o Matias, então, pega uma espingarda 12 e aponta essa espingarda para a cabeça do baiano, né? E aí o que acontece? Bem no finalzinho, a última cena que nós vemos, né, é justamente essa arma calibre 12 apontada para a cabeça do baiano e tem um corte e aparece, o filme termina a gente olhando para o cano da arma, né? A gente vê o cano da arma e então tela preta e o som de um disparo, né? Ora, né, então a pergunta é básica aí, né? Então quem que está, né, na frente do cano da arma? Ora, é o baiano, né? Bom, mas se nós estamos vendo o cano da arma, então essa arma está apontada para nós. Se ela está apontada para nós, então nós somos o baiano. Você fala assim, opa, mas espera aí, como assim eu sou o baiano? Eu não sou criminoso. Não interessa. Se você é o bandido, bandido bom é bandido morto. Então, da mesma forma que nós não nos preocupamos em perguntar quem era o baiano, por que ele estava ali, o que ele fez para merecer isso, blá, 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 não interessa também. A arma vai disparar sendo que for porque você é o bandido. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Porque se fôssemos nós, de fato, na frente, na cena, debaixo da espingarda, nós iríamos querer falar assim, olha, eu roubei, mas eu roubei porque eu precisava de alguma coisa, porque eu não tive condições de trabalhar, né? Porque ninguém me dá emprego, porque a situação está essa. Mas
Ninguém quer saber disso. A tropa de elite não quer saber se você não conseguiu emprego, não quer saber se você, historicamente, se você é negro, não interessa. Você é o bandido, e bandido bom é bandido morto. Se nós não demos a oportunidade do baiano se explicar, por que nós vamos dar agora para você se você é o baiano? Você entende? Então, olha só, então o filme está dizendo o seguinte, então nós somos o bandido também, mas como assim? Bom, se vocês observarem o filme lá, vocês vão perceber que nas entrelinhas do filme está essa mensagem de que é a classe média que financia o crime. Seja com o boyzinho ali, né, vendendo droga na universidade, né, seja essas pequenas contravenções dos riquinhos, é eles que sustentam o crime. Né? Então não é o longo processo de marginalização das classes mais baixas, não é a desigualdade social, não é a falta de distribuição de renda, a falta de saneamento básico, de condições de escola, né, de educação para todos, não é nada disso. Né? O que causa o tráfico de drogas é a classe média e os boizinhos que vendem maconha nas universidades. Né? Então veja só quanta coisa tem aí nas entrelinhas desse filme. Então assim, agora você pensa o seguinte, né? Aí a pessoa leva o filme para a sala de aula, né, e vai passar para os alunos, muitas vezes alunos que estão em situação de risco, que estão na marginalidade, e eles compram esse discurso do opressor. Né? Ou seja, né, eles estão legitimando, né, o discurso daquele que justamente colocou ele naquela posição. Você entende? Então o que acontece? O filme, na verdade, ele diz uma coisa, né, assim, olha, vencemos o mal, matamos o baiano, matamos o bandido, e é isso aí. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando você observa como ele está falando isso, você percebe que a coisa não é bem assim. Né? Você percebe que a coisa é um pouco mais complexa. Né? Então, isso é ser um espectador mais ativo. Né? É começar a perceber, de certa forma, não só o que o filme diz, mas como ele diz. E perceba que eu não entrei em técnicas muito profundas de vídeo. Né? Eu não falei de enquadramento, eu falei exatamente de um enquadramento, de um único enquadramento. Né? Mas tem tanta coisa nesse filme para trabalhar, tanta coisa para... Por isso também, né, que eu falo que por essa perspectiva, por essa leitura, né, o Tropa de Elite é considerado um filme fascista. Né? Muita gente entende que ele é um filme fascista, né, e particularmente eu penso dessa forma também, como já ficou evidente. Evidentemente, na atividade ali, se vocês me apresentarem uma argumentação que seja diferente dessa, né, também não vejo problema algum, tá? O importante é vocês tentar abordar ele criticamente. Então, não importa se você está apoiando o Capitão Nascimento ou se você não está apoiando, o importante é como você consegue identificar. Talvez vocês percebam sentidos e coisas ali que eu não percebi, ou tem outras coisas que chamou a atenção de vocês. Isso é válido também, tá, pessoal? Então, por favor, estejam livres para apresentar uma opinião, uma leitura diferente dessa, não vejo problema algum. Né? Isso não pesa, de certa forma, de forma alguma na avaliação de vocês. Né? Antes de eu continuar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas mensagens, deixa eu ver aqui, só voltar um pouquinho. O problema de passar um filme para ocupar aula é manter o espectador como passivo. É entretenimento e fica passivo. Exatamente, é isso aí mesmo. Né? E corre o risco de você passar a mensagem errada, né? Porque se você não encaminha a leitura do filme que você está passando, o que vai acontecer é justamente isso, né? De cada um assimilar do jeito que for mais a calhar e não necessariamente a mensagem correta, considerando o ambiente escolar. Né? Que a Gracina comentou assim, mas eu também vi a dor daquele que tinha de atirar. Né? Veja, olha só, essa Gracina fez um comentário muito interessante. Mas com certeza, porque eu também senti a dor do Matias, porque aquilo ali era importante para ele porque aquele cara tinha matado o amigo dele, né? Tinha isso aí também, claro, né? Mas veja bem, esse sentimento, né, eu pergunto para você, até que ponto esse sentimento de cumplicidade que você projeta no Matias, até que ponto não é construído pela própria narrativa? A narrativa do filme fez com que esse Matias fosse humanizado, fez com que
o Baiano fosse desumanizado, né, e colocasse você a favor do Matias. Né? Então tem essa questão aí também. Né? Então, até que ponto isso não é intencional? Né? Até que ponto... são questões, não estou afirmando, né? Mas algumas questões. Será que de fato não era essa a ideia, te colocar do lado do Matias? Me parece que seja justamente isso. Né? E aí aquela questão, beleza, você se compadeceu do Matias, né? E será que de fato ele precisava fazer dente por dente? É isso? É a lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Então o baiano não precisa de julgamento nenhum, se ele matou, ele já está condenado à morte. Então essa é outra questão, né? Até que ponto isso de fato é democrático, é justo, enfim, né? Uma morte se paga contra a morte, então essas são coisas que a gente tem que discutir também, né? Olha só, nada no filme a Dani Barião, de Marília, São Paulo, nada no filme é colocado à toa, tudo é pensado mesmo, cheio de entrelinhas. É genial, professor, gentileza sua, mas o maior mérito aí acho que são dos teóricos, né? Eu estou só tentando achar alguma coisa no meio desse caminho todo, né? Mas é isso mesmo, né? A questão das entrelinhas, né? A questão das entrelinhas tem muita coisa do filme que passa na nossa frente. Nossa, tem tantos filmes que tem mensagens assim que daria para discutir, é muito, muito bacana, né? Essa é uma das graças do cinema. Por isso é necessário ele ser utilizado para um posicionamento crítico, exatamente. Independente da tua linha de... que assim, ó, dentro de sala de aula, ainda mais hoje que nós estamos no meio dessa discussão da escola sem partido, fica um pouco complicado, né? Então, a gente se posicionar de certa forma. Como eu estou fazendo aqui, tomando a liberdade de fazer com vocês e colocando a minha opinião. Mas em sala de aula, é importante vocês pensarem isso em termos de instrumento de despertar, né? Então, é evidenciar, colocar questões para o aluno, né, e fazer com que, né, ele chegue às suas próprias conclusões com base na sua formação, mas que você evidencie essas questões. Assim, olha, né, essa questão ali do quem é o Baiano, quem é o Capitão Nascimento, quem é o Matias na ordem do dia, por que ele é retratado assim, por que ele é retratado assado, né? E tudo isso, evidentemente, parte de um professor que também é o espectador ativo, né? Vamos ver. Eu fiz uma crítica diferente na minha atividade, mas me incomoda a ideia de ser o baiano. Ivonete, não tem problema algum da sua crítica ser diferente, não tem, isso que eu falei, e para mim é interessante porque eu quero ver também a opinião de vocês, né? Mas me incomoda a ideia de ser o baiano. Eu também me incomoda bastante no sentido de que eu não teria voz nenhuma, né? Não interessa quem seríamos nós daí no caso, né? Mas me incomoda também, né? Justamente por todas essas afirmações que estão na entrelinhas, né? Tá? A Eudjamir, ou Eudjamir, não sei, onde se encontra o vídeo para assistir que não encontrei. Então, Eudjamir, lá na unidade tem só essa sequência final, tá? Dele subindo o morro para ir atrás do baiano. Você vai clicar no link, você vai ser redirecionado para o site Vimeo, e lá no Vimeo você coloca a senha UAB em caixa alta, Unicentro, tudo junto, o U do Unicentro também junto. Eu tive que colocar assim, porque se eu colocasse no YouTube, eles iam bloquear, e não ia ter como vocês assistirem. Mas eu recomendo que vocês vejam o filme de novo, loquem ele, talvez tenha no Netflix, né, ou loquem ele novamente para assistir com mais atenção, dar uma olhada em outras coisas, muitas coisas podem ter passado também, e eu acho que toda observação é interessante. É sempre bom ver mais de uma vez um filme, né, para análise. Aqui, ó. Diene, o interessante é passar em sala apenas trechos dos filmes, com objetivos direcionados. Isso, veja só, na verdade essa é uma questão bem importante, né? Assim, ó, mesmo que você passe um trecho do filme, como eu estou oferecendo para vocês também, é importante que você, enquanto professor, tenha um entendimento do filme como um completo, né? Então, assim, é importante você entender, pensar o filme como um todo, né? Para daí sim selecionar talvez uma determinada cena ou sequência para terminar determinado assunto, né? Nada impede de usar um determinado filme para ilustrar alguma coisa, que nem eu falei, né? Mas dentro de uma análise um pouco mais crítica, é importante você tentar você enquanto professor,
né, compreender o filme e depois, aí sim, se você utilizar um trecho do filme e você tiver uma base para dar uma sustentação, não veria tanto problema, né? Tem aquilo que eu comentei antes lá. Veja só, depende muito do teu objetivo também. Se você quer apenas ilustrar, por exemplo, um determinado período da história ou um determinado conceito de um teórico e você quer usar um trecho do filme para ilustrar, não tem problema nenhum. Então tá certo, tá ok, beleza, né? Desde que, né, você tenha cuidado com o que você está passando ali. Quando você vai discutir um filme, por exemplo, uma questão oriunda de um filme, ou seja, observando um filme como um todo, como é o caso do Tropa de Elite que nós estamos fazendo aqui, aí sim é importante o filme como um todo, né? Porque talvez você está pegando uma cena ali que não condiz com a proposta narrativa como um todo, entende? Então depende do teu objetivo ali, né? Se é do filme para a teoria, do teoria para o filme, né? Aqui é que eu não consigo identificar o nome, mas é o Especialização 918162054LS. Ele diz que discorda porque a experiência por completo é mais rica. Trechos não conta tudo o que há no filme. Creio que fica limitado. Eu acho que seja justamente essa discussão aí que eu comentei, né? Depende muito do teu objetivo. Se é só para ilustrar talvez um período da história, como eu falei, né, do Egito Antigo, a Idade Média, alguma coisa assim, você quer mostrar alguma coisinha, acho que não teria tanto problema assim, né? E, claro, tem que lembrar também que nem todos os filmes têm uma reconstrução histórica adequada, né? Isso aí, enfim, mas vocês entenderam qual que é a ideia, né? Se é para mostrar alguma coisa apenas para ilustrar determinado conteúdo, exemplificar um conceito externo, né? Não tem tanto problema, mas quando você vai pensar no filme como um todo, aí é importante o filme ser observado com mais atenção, né? Mesmo que você não passe, talvez, o filme para todos os alunos, né, você, enquanto professor, tem que ter domínio do que ele está falando. A Valquíria Alvarez comenta, na minha visão, Mocinho ou Bandido, esses filmes trazem a glória dos heróis. Com certeza, é isso que eu comentei com vocês. O objetivo desses filmes de 3 atos, de filmes de narrativa clássica, né, é muito difícil o filme terminar ruim para o lado do mocinho. Ele sempre termina com o herói. E é justamente, tanto é que esse arco dramático chama-se a jornada do herói, né? Ou seja, ele quer mostrar o caminho que o herói percorreu do primeiro para o terceiro ato e qual foi a lição que ele aprendeu. Então ele sempre se torna maior no terceiro ato. Então é isso aí mesmo, né? É por isso também, quando você assiste um filme e o final é em aberto, você fala assim, nossa, mas o que está acontecendo? Por que o filme terminou desse jeito? Ora, é porque o arco foi interrompido, né? Você não tem os 3 atos. Ou você tem os 3 atos e o filme termina antes do final, do terceiro, vamos dizer assim, né? Você tem só o primeiro e o segundo, né? Ou interrompe em algum momento. Aí essa jornada não se fecha. Então, aí aqui esse sentimento, por isso que muita gente não gosta muito de filme de final aberto, porque eles não conseguem chegar à mensagem tão facilmente. Porque daí assim, ó, quando o ciclo se fecha, a mensagem ela é mais direcionada, mais objetiva. Então, em geral, você assimila aquilo ali mesmo. Se o filme é aberto, é como se o diretor falasse assim, olha, o que você tira de lição daí? Ele joga toda, então você fica naquela, você tem que acabar pensando e tentar você encontrar ali alguma coisa, né? Ou talvez não seja para encontrar nada, seja só para você ter experimentado aqueles sentidos e aqueles sentimentos que ele explorou até ali, né? Então, em geral, as pessoas não gostam de filmes de final aberto, justamente porque no final elas não encontram a mensagem do filme, a moral da história, né? A gente tem que entender, já diria o Bob Dylan, a felicidade não está na felicidade que te leva a algum lugar, mas é a própria estrada, né? Então, às vezes, assim, você não precisa chegar em lugar nenhum, mas tem que aproveitar o caminho até lá, né? Então, ou aproveitar o caminho enquanto ele durar, né? Melhor dizendo, né? Jamil. O Matias também é um herói construído pela narrativa do filme ao lado do Capitão Nascimento. No filme, ele acaba descobrindo um cara que vendia droga na faculdade onde ele estudava. É isso aí mesmo. Uhum. A construção do Capitão Nascimento ela é muito semelhante à do Matias, justamente porque o Matias ele vai ser o sucessor do Capitão Nascimento. Então faz muito sentido que a construção dele seja semelhante, porque ele também ele vai ter que ser, qual que é o processo do Matias? Qual que é a construção do Matias? A construção do Matias é de alguém inocente, né,
que acaba se deparando com uma realidade extremamente violenta, inclusive injusta, né? E ele tem que acabar, né, se transformando no Capitão Nascimento para suportar aquela realidade, né? Então, é um processo de humanização também. É como se ele falasse assim, olha, o Matias se tornou isso, mas no fundo ele é ainda aquele cara inocente, então ele também vai ser igual, ele vai ser igual ao Capitão Nascimento, né? O Capitão Nascimento também tem essa história ali, né? É o Brutamontes, mas que tem esse caráter humano, né? Então, exatamente mesmo, Matias, o heróico, o Matias herói também é construído aí, né? Juliana, também concordo, o filme por inteiro e muito rico e interessante para os alunos. Valquíria, mas passamos por cima de tudo de errado o que fazem. Sim, pelo que eu entendi, tipo, que nós aceitamos tudo de errado por causa da posição onde o filme nos coloca. É isso aí mesmo. Não sei se eu entendi correto o teu comentário. Mas é justamente isso. A partir do momento que a narrativa nos coloca a favor dos heróis, ali no caso, não importa os atos que eles tomem, nós sempre vamos torcer para ele, né? Então, esse caráter humano, essa empatia que é construída, faz com que a gente aceite qualquer ato violento que o Capitão Nascimento ou o Matias tomem. Inclusive a morte do baiano, inclusive a tortura, né, lá do menino. Né? Por quê? Porque não importa se eles ultrapassaram barreiras éticas ou morais, eles são os heróis, vamos dizer assim. Né? Moderador Unicentro colocou ali a senha do UAB Unicentro, né, dos vídeos lá. Né? Diene. Sala é momento de argumentação, discussão, motivação e não 2 ou 3 aulas assistindo um filme. Hoje tem antenas e internet com o filme disponível para o aluno assistir em casa, se for de interesse. Então, assim, pessoal, só comentando, é que isso que eu comentei, depende muito do tipo de discussão que você quer promover. Né? Eu concordo com as duas partes ali, vou me posicionar justamente no meio aí. Né? Por quê? Eu digo que depende muito da situação, porque às vezes você passar um filme inteiro, né, tomar 2, 3 aulas, às vezes 2 dias, para ver um filme, para fazer uma discussão lá sobre uma determinada cena, só para ilustrar um determinado conteúdo, eu também acho que é uma completa perca de tempo. Né? Acho que não faz nenhum sentido. Né? Agora, se a discussão, né, talvez se uma discussão mais profunda, que envolva vários aspectos do filme, é igual que nós estamos fazendo assim, tipo, eu vou lá, quero mostrar uma coisa lá do início do filme, que reverbera lá no meio do filme, que reverbera no final. Se eu quero fazer essa costura, então o ideal seria que os alunos tivessem acesso ao filme. Talvez não em sala de aula, então, né, mas talvez, olha, sugerir que os alunos assistam e para que eles venham para essa discussão com o filme já assistido. Agora, né, preparar a aula, assim, né, e só já passar em sala de aula também acho, às vezes, meio matação, né, desculpa dizer. Né, mas depende muito, né, da posição, que eu falei, às vezes o filme inteiro é importante, sim. Né. Gracinda, quando se trata de uma análise crítica, temos de selecionar o foco, textual, conteúdo, imagem e som. Eu acredito que seja justamente isso, que nem eu falei, aqui, no caso do Tropa de Elite, eu só abordei uma sequência e analisei especificamente um enquadramento, que seria a cena final. Mas eu coloquei aspectos ali do textual também, das falas, enfim, do filme como um todo. Então varia de fato de acordo com do teu objetivo de análise. Né? Pode ser organizado num cineclube, fazendo um trabalho interdisciplinar, ótimas ideias. Né? Ali a Marli, acho que é uma lição do filme que as reportagens também trazem é a forma como nos conformamos com o que nos é transmitido e não nos questionamos sobre. E isso devemos fazer em sala de aula, estimular os alunos. Com certeza, é isso aí mesmo. Né? É que a gente assimila, tudo que a gente vê na TV a gente entende como se for verdade. Né? E isso é um problema seríssimo. Né? Assistir o filme e discutir na sequência. Aqui a Diane está fazendo uma crítica, né? A especialização é em cinema ou em escola? Bom, depende, né? O nome da especialização é na escola, mas se for levar o cinema para lá, é bom saber de cinema também, né? Diane, cinema não é só entretenimento, se pode aprender com ele, assistir por completo e já fazer análise. Bom, aqui na verdade está rolando uma discussão entre acadêmicos aí, né? Acho que é válida a discussão, né?
Mas a ideia é o seguinte, pessoal, é importante, na verdade, nessa discussão aí, é a maneira como a gente observa o filme, isso que eu estou querendo dizer, né? Eu peguei o filme como exemplo, mas o ideal é a gente pensar como audiovisual, né? Seja no jornalismo, seja um documentário, né? Não pensem que o documentário, porque é um documentário, ele é de certa forma real também, né? Não é assim. O documentário, tal qual o cinema de ficção, também tem direcionamento, também é assim mesmo, né? Sem contar que quando a discussão for encaminhada antes do filme assistido, é percebido com outro olhar, né? A contribuição da Adriana. Jenny, não trabalhamos filmes, sim conteúdo, utilizamos apenas como apoio. Então, Jenny, isso é importante contar. É uma das formas de utilização, né, é como apoio, né? A ideia da disciplina é justamente tentar pensar de que forma se podem ser discutidos conteúdos a partir de uma abordagem crítica, uma abordagem diferente, né, e crítica do audiovisual. Então é uma via de mão dupla. Por isso que eu estou vendo que essa discussão ali, acho que não... As duas formas, os dois têm razão, então acho que não adianta a gente avançar muito nesse sentido, né? A Laís fazendo um comentário também, dizendo que, né, acredito que em sala de aula se trabalham com conteúdo, mas que nem por isso se deixam de utilizar mídias, entre elas o cinema, né? Aliás, essa pós é justamente sobre isso, a Laís comentando, né? Até uma análise poética caberia neste filme, entendendo esta análise crítica como aquela que produz sensações. Qual a intenção do trecho do filme em ressaltar sentimentos de justiça quando em verdade há opressão por meio do poder? Ótima consideração, é isso aí mesmo, né? Essa relação do... Aqui dá para fazer uma perspectiva inversa, uma análise Foucaultiana, né? Então, por exemplo, a questão do poder. O poder para Foucault não é algo que você detém, é algo que você exerce, né? Então, analisar as posições de poder dentro do... Desculpa, uma posição de poder dentro do filme, né? Aí quando nós achamos que o filme está no meio e nos deixa no vazio, isto é final aberto? Neste caso temos condições de encontrar o gênero, de que maneira? Olá, Lenice, então é o seguinte, essa pergunta é legal também. Então, é como eu comentei, quando o filme tem final aberto, então quer dizer que essa jornada de herói não se fechou. Isso diz algumas coisas. Primeiro, pode ser que o filme, na verdade, não tenha como base a narrativa clássica, né? Então, aí que quer dizer o quê? Aí muda tudo. Por isso que ele é um filme bem mais subjetivo e bem mais complexo de ser analisado, né? Porque você não tem essas balizas que a narrativa clássica oferece. Quando você identifica que é a narrativa clássica, você já sabe para onde o filme vai. Você começa o filme, identificou a narrativa clássica, pronto, já sabe como termina. Quando ele termina pela metade, de certa forma, não é que ele termina pela metade, ele termina como qualquer outro filme, né? Só que o objetivo dele é ser justamente mais aberto, mais subjetivo. E não quer dizer que não tenha, de certa forma, alguma coisa ali para ser analisada, né? Então tem bastante coisa aí sim também. Como encontrar o gênero? Bom, filmes que em geral não fecham a jornada do herói, eles não são classificados em termos de gênero. É muito difícil, né? A ideia de gênero está muito ligado a maneirismos, ou seja, personagens, caricaturas, estereótipos que se repetem dentro de um determinado tipo. Por exemplo, filme de faroeste. Filme de faroeste você sabe que tem sempre o cowboy, tem um pano de fundo e tudo mais, né? Então assim, em geral, quando o filme requer essas características, em geral, não é sempre, em geral, ele, se tratando de um filme de gênero, ele fecha a jornada do herói. Mas nada impede que o filme, tendo essas características, seja um filme de final aberto também, né? Pode ocorrer as duas coisas aí também. Mas, em geral, filmes de final aberto não estão ligados a gêneros. Fica mais difícil de estipular nesse sentido, né? Porque gênero é uma coisa tipicamente hollywoodiana. É porque eles precisavam dar uma classificação para o filme para inserir no cinema. Então, obrigatoriamente, eles davam um gênero. Mas tem muitos cineastas que produzem filmes que perpassam vários gêneros. E aí acaba essa terminologia não se aplicando. O Antônio Marcos comenta: vi um pequeno progresso ao rever o filme Jogos Vorazes, revendo o contexto dele. Antônio, infelizmente eu não vou poder lhe comentar porque esse filme ainda não vi todos, né? Vi os trechos, então vou acabar não podendo comentar. Mas acho uma boa, e eu acho que sim, cada vez que você vê um filme novamente, vai ter coisas diferentes para ver ali, né?
Aline, importante ver a classificação do filme quanto à idade dos alunos também. Se não me engano, Tropa de Elite é 16 anos. Boa consideração, né? Maristela, podemos utilizar o filme como apoio do conteúdo? Sim, pode usar como apoio, pode utilizar de diversas formas, né? O importante é sempre a maneira como você aborda ele. Agora, né, pode ser de diversas formas, mas todas de preferência preservando um olhar crítico, né? Mas os filmes sempre têm um fundo moral. Não necessariamente, né? Filmes de final aberto, em geral, ficam mais abertos nessa questão também, tá? Márcia, no caso de Rapunzel, eu trabalhei com os meus alunos sobre os sonhos, pois todos têm um sonho que consideram impossível e no final foi realizado. De fato, Márcia, mas você tem que lembrar que esse é um filme de narrativa clássica também, e ele tem sim esse fechamento, então essa moral da história fica mais clara. Mas tem filmes que essa moral não se fecha, né? Por exemplo, Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, né? Não tem necessariamente uma moral na história ali, né? Na verdade, em relação aos filmes do Kubrick, todos são meio que de final aberto, né? Então fica um pouco mais difícil, né? Aqui o Theo de Nascimento perguntando, podemos usar filmes de ficção científica como Elysium? Claro, né? Independente do filme, todo filme pode ser utilizado, né? O importante é a maneira como você vai utilizar isso, né? Então, o 2001, por exemplo, um filme extremamente complexo, pode ser utilizado, né, para discutir questões da área de filosofia, por exemplo, né? Outros filmes de ficção, agora me fugiu porque eu não sou muito fã do gênero de ficção. O Elysium eu já assisti, mas eu não lembro qual que é a história do filme também. Mas pode ser utilizado também, né? Em questão de gênero não tem muita diferença, né? Bom, pessoal, nós já passamos do nosso horário, já deu 1h15 de web, nós tínhamos 45 minutos. Eu agradeço profundamente a atenção de vocês. Só queria comentar, então, pessoal, sobre a avaliação. A minha ideia serão, evidentemente, de 30 a 40 questões, né, de diversos formatos. A ideia vai perpassar toda a disciplina. Eu nem pude comentar a parte final ali sobre a parte de produção, das produções, das práticas de vocês, né? Mas eu vou pedir um pouquinho sobre essa questão da percepção crítica, né? Vou pedir um pouquinho, né, também sobre a questão do planejamento das videoaulas, né? Vou perguntar um pouquinho sobre a mídia informativa, né, sobre a questão do entretenimento. Mas como a disciplina, né, ela vai ser bem tranquila, não vai ter muito problema, o importante é que vocês perpassem toda a disciplina aí com atenção, que eu acho que vai dar tudo certo, tá? E de qualquer forma, vocês já têm o meu contato, né, podemos continuar conversando depois, até mesmo, né, da nossa disciplina se dar por encerrada. Vocês têm meu contato, podem me adicionar depois lá no Facebook, podemos continuar conversando lá também ao final, né, depois que a disciplina passar, e nós podemos ir trocando experiências aí em relação a cinema, né, um assunto muito gostoso de se discutir, né. Quero agradecer a presença de todos, né, agradecer, né, todo mundo, todos os bons comentários ali, muito obrigado, que bom que gostaram, né. Quero agradecer também ao Dan que está aí me acompanhando na técnica, né, que aguentou todo esse tempo e também já passou do nosso horário, que está querendo ir embora lá também, então não posso me estender muito, né. Mas é isso, pessoal, então, muito obrigado. Quero também agradecer, evidentemente, e sobretudo vocês que ficaram comigo até essa hora, né, trocando ideias. Teve até uma discussão ali no meio, ali, muito interessante também entre os dois, mas acho que os dois estão certos, acho que as duas situações se aplicam. O importante é sempre, né, não é nem como o filme é utilizado em sala de aula ali, mas sempre que tem uma abordagem crítica em volta, que tem um objetivo pedagógico claro, então pode ser utilizado como apoio, pode ser como ilustração, para uma discussão crítica, enfim. Mas sempre, né, prestem mais atenção, né, no como isso é dito, né, não só o que ele é dito. Isso não se aplica só ao cinema, né, mas se aplica às séries, se aplica ao telejornalismo. Vocês têm aqueles vídeos para analisar lá da TV Globo e da Record, que deu para perceber que tem bastante coisa ali também. O filme Rio, que está ali para discutir, tem muita coisa para discutir ali também, né? Então, quem sabe a gente faça até uma outra web mais para frente também, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para vocês, né? E até uma próxima oportunidade.